Bom, a gente não está deixando eu ver as mensagens. Se quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Mas vamos começar lá. Gente, eu vou fazer mais um bate-papo aqui. A gente vai falar, né? Lógico, essa apresentação. Eu deixei um pequeno textinho lá embaixo. A apresentação pode conter ironias e sarcasmos. É lógico, eu vou ensinar algumas técnicas de gambiarra, mas no fundo, a gente vai estar relembrando algumas gambiarras que podemos ter feito num dia, no nosso passado ou no nosso presente, e o que podemos aprender com elas, ou como progredir, enfim, essa é a ideia geral da apresentação. Agora estou vendo de novo o Teams. Show, mais fácil. Então é isso. Tem alguém aqui que é de Portugal ou alguém que não saiba o que é a palavra gambiarra? Me falaram que não é uma palavra comum em Portugal. Pessoal, não se acanhe, pode usar o chat, pode clicar no erguer a mãozinha, que vai conversando e interagindo. Tá? Mas só para deixar bem lúcido, o que é uma gambiarra? É uma técnica permanente, provisoriamente permanente, para resolver um problema. Eu deixei bem explícito aqui. E geralmente funciona, mas nem tanto. Então, basicamente, gambiarra é isso. E é o que vemos no código o tempo todo, né? A gente acaba vendo e fazendo no código com uma frequência até bastante. E a ideia aqui é a gente discutir e entender qual que é o custo da gambiarra no código. Alguém conseguiria, sei lá, levantar um ponto para explicar qual que seria um custo de fazer uma gambiarra no código? Manutenção depois? Manutenção Acho que depois. é a primeira coisa que eu penso se eu pego a gambiarra de alguém ali para resolver e não tá isso documentado, que eu acho que é difícil, né? Bom, sei lá. Quase sinônimo, né? Gambiarra e falta de documentação. Ou seria mais algum custo de criar uma gambiarra no código? Pode usar o chat também, estou com ele aberto aqui. E também pode ter alguma vantagem de usar gambiarra no código? Podemos falar assim, pô, mas existe gambiarra, existe motivo de ter gambiarra. Por que tem gambiarra ali no código? Tem um ponto positivo? Existe uma maneira de haver um ponto positivo e fazer uma gambiarra no código? Nesse ponto, eu acho que sim. Dependendo de como a estrutura da linguagem funciona, para uma linguagem, o que a outra faz é um pouco gambiarrenta para solucionar um problema. Né? Então, acredito que às vezes até o que é padrão da linguagem, dependendo da linguagem que a gente está falando, para uma é de um jeito e para outra é uma gambiarra. Sim. Realmente, isso se entraria no quebrar padrões, né? A gente está quebrando um padrão que é ali uma linguagem. E, infelizmente, vemos muito. Show. Fiz uma pequena estágio aqui do que a gente vai falar hoje, que é a programação orientada em gambiarra, o histórico dela, só um ponto lá, lógico, né? Histórico. Requisitos técnicos, princípios de uma gambiarra, as técnicas ninjas da gambiarra, Game Design Pattern, que vemos e fazemos o tempo todo e não sabemos. Os impactos da gambiarra, a gente vai levantar todos esses pontos, inclusive que a gente já falou. E, por último, para fazer uma reflexão, como podemos prevenir nossas gambiarras e até gambiarras de nossos colegas. Então, o que é a programação orientada à gambiarra? Metodologia de desenvolvimento de software que emprega uma estratégia de solução improvisada, temporariamente permanente, para a resolução de problemas ou criação de novas funcionalidades. Como resultado, acaba gerando muito mais problema do que resolvendo o problema. É emprego garantido, você sempre vai ter alguma coisa, algum bug ali para corrigir, né? Primeira POG conhecida, primeira gambiarra conhecida, Papa Gregório VIII, 13º, desculpa, com o calendário gregoriano, com 365 dias. Ele descobriu que o ano tinha 6 horas a mais, resultando em 365,25 dias. Corrige o sistema? Corrige o problema? Não, lógico que não. Ele adicionou um dia a mais a cada 4 anos e criou o chamado ano bissexto.
E assim ele resolveu o problema, criando a primeira gambiarra, pelo menos conhecida, e deixamos aí o dia 29 de fevereiro como Dia Internacional da Gambiarra, da Programação Orientada da Gambiarra. O que precisamos para conseguir usar uma gambiarra? O que geralmente, né, precisa? Pessoas não qualificadas se intrometendo no nosso código, equipe apática, profissionais superestimados, né? A gente nunca viu um cara entrando como sênior, na verdade é um júnior, um pleno, e mandou super bem ali ou então foi indicado e chegou ali na vaga e simplesmente gambiarra, tudo quanto é lado. Prazos suicidas, né? Se a gente tem uma feature para fazer, tem que entregar ela amanhã, não vai ficar um código bonito, né? Tá, aquele gambiarra. Aproximação do final do expediente, férias, feriado, final de semana, jogo da Copa, qualquer coisa que faça nosso prazo, nosso tempo útil ficar apertado, cria um requisito para uma gambiarra. Resumindo, a pressão, né? A pressão do dia a dia faz a gente ter essa gambiarra. Isso também bate no ponto positivo da gambiarra. Se a gente quer algo rápido, acaba fazendo a gambiarra. Entretanto, descobrimos depois na frente que não é tão rápido assim. O que mais? Aparecimento caótico de requisitos. Cara, eu cansei de ver numa task, a gente está fazendo uma task, de repente vem mudança de requisito, mudança de requisito, mudança de requisito. Tinha uma semana para fazer uma task tranquila, de repente no meio dela muda quase tudo. Aí vai mudar CRUD, vai mudar controle, vai mudar permissionamento, vai mudar um monte de coisa. Como que a gente vai fazer isso, entregar no tempo prometido e, enfim, acaba se criando um gambiarra, e nem em questão só do tempo, né? Às vezes vem requisitos que você fala, cara, não faz nem lógica dentro do business da empresa, acaba criando essa gambiarra. Sistemas originalmente mal projetados, é o que até o Denis comentou, a arquitetura de uma linguagem, você mudar de stack, você está acostumado com aquela stack, com aquele framework que queria usar aquela arquitetura naquele momento, acaba você também criando nossas gambiarras. Claro, ausência de café ou energético, não tem café na mesa, gambiarra vai acabar acontecendo. E o processo Extreme Go Horse, a gente vai falar mais para frente, né? Tem toda a técnica ali para conseguir criar as gambiarras. E pode parecer brincadeira, mas muitos desses pontos ou fazemos, ou fizemos, ou vamos fazer, né? A gente ninguém é livre de criar uma gambiarra no código hoje ou amanhã, principalmente no passado. Princípios da programação orientada à gambiarra: improvisação criativa, né? Aproveita o código da Helpdesk, transforma no financeiro. Eu cansei de ver isso, né? Em toda minha carreira, pegar um gerente de projeto e falar, cara, aproveita esse código que a gente fez aqui para esse chatbot que conversa com o cliente e faz um chatbot que dispara mensagem com propaganda. Não são chatbots, mas não é o mesmo código, né? Então acaba realmente ficando uma bela de uma gambiarra para conseguir fazer features diferentes e acontece. Reflexão reprodutiva, né? Copia o código da biblioteca X, ninguém vai notar. Pega aquela biblioteca ali, em vez de usar a biblioteca, em vez de usar uma nova atualizada, puxa aqui para o código aquele pedaço da biblioteca, comita, manda e beleza. Redis também é tangencial, né? A culpa não foi minha. A gambiarra estava ali, eu só mexi naquela gambiarra, não refatorei, não arrumei a gambiarra, então a culpa não é minha. Então, esse é um dos princípios também da programação orientada à gambiarra. Continuando, insistimento terminante. Olha aí de novo, vai que dessa vez dá certo, né? Rodei o meu deploy local, não rodou, não funcionou, deu uma zica. Manda o comando de novo, vai que da segunda vez dá certo. Não deu certo, manda o comando de novo, né? Faz o migrate ali sem tentar resolver sem resolver o problema e ver se dá certo. Vai que uma hora dá. Onisciência infinita, né? Não precisa fazer um curso, usa o que você já sabe. Então, se você sabe Vue, entra ali no Node.js e tenta codar Node.js com o que você sabe do Vue. Os dois é JavaScript, né? Ou então você sabe bem pegar Laravel e entra ali no Symfony e usa o que você sabe. Não lembra documentação, não faz um curso, vai super dar certo. O Denis deve ter passado por algo similar no time, ele fez uma careta boa ali. Porque muita gente, principalmente o ponto que você comentou, ele é importante, porque, por exemplo, o Laravel, ele é baseado no Symfony.
E o Laravel é o framework mais conhecido no mercado. Então, provavelmente, muita gente que está aqui conhece, sabe como programar em Laravel, mas não necessariamente tem conhecimento de trabalhar no Symfony. E quando você vai do Laravel para o Symfony, meu amigo, é muito difícil. Se você vai do Symfony para o Laravel, você está no céu. Mas se você vai do Laravel para o Symfony, você vê muita diferença que você fala, mas meu Deus, não pode ser baseado. Parece que foi refeito e diz que foi baseado um dia. Hoje em dia nem tão mais, eu só uso algumas coisas, né? Mas eu vou além, cara, eu já vi, e é muito comum, principalmente em júniores, que tá ali ainda como júnior, tá passando já para pleno, e não sabe programar PHP, mas sabe programar Laravel. Aí quando ele vê uma função do PHP, fala assim, nossa, mas esse nativo do PHP, eu achei que era do Laravel. Então, também é muito comum aí ele cair em outro framework e fica meio que perdido, não sabe o que é do framework, o que é da linguagem. Não só em PHP, isso é geral também. Já vi gente que programa em Java Spring Boot e não sabe o que é do Spring e o que é do Java. E gente antiga, esse caso do Java Spring Boot, o cara estava no Spring Boot fazia 10 anos e não sabia a linguagem em si. Então, o princípio da gambiarra, inclusive, é não estudar, não ir adiante. Perfeito. Sim. E, claro, o imperativo funcional o importante é funcionar. Se funcionou, por que mexer, né? Não é gambiarra, se tá ali funcionando, se tá bonitinho rodando. Não sei por que funciona, mas Não sei funciona. por que funciona, né? A roda tá rodando mesmo com um monte de calombo ali, mas não roda, vai embora. E não acabou, né? Vamos lá. Produtividade egocêntrica, né? Vamos fazer do meu jeito. Cara, isso inclusive causa muita discussão em time. Tipo, um exemplo, sem comentar de onde veio, né? Mas a gente ia implementar um chatbot e o time estava querendo fazer em PHP puro, o gestor estava querendo fazer em Symfony e um outro colega estava querendo fazer em Laravel. Então, é do meu jeito. Não entra um porquê, qual que é o prós e contras, qual que é o motivo de fazer em cada um. Né? Vamos levantar o melhor para o time. Não, vou fazer isso porque isso é o que eu sei, isso é o que eu acho que dá certo. E isso é muito comum, não só em discussão de novo serviço, mas dentro de um serviço existente também, né? Não precisa fazer essa classe, faz aqui dentro. Cara, eu entrei numa discussão muito grande e uma vez que um colega de outro time, a gente estava fazendo uma intersecção de time, e ele queria fazer uma parte do código hard-codado. E não fazia sentido. Eu queria deixar a parte no banco, com o cache e tudo bonitinho, e a gente entrou nesse. Mas por quê? Eu vou fazer do meu jeito, é do meu jeito, é assim que já está feito o sistema, é assim que a gente sempre vai fazer. E isso, pô, gera discussão, gera código legado, gera programação orientada a gambiarra, e mesmo que resolva, amanhã ou depois ele vai pegar o código e fazer do jeito dele. Então não adianta, vai gerar gambiarra do mesmo jeito. Devaneio entusiasmado. Lady Murphy? Galera, faz desse jeito que nada vai dar errado, né? Tipo, faz de qualquer jeito ali. Se funcionou hoje, porque não daqui a um ano vai funcionar também. E o foco investigativo eu acho muito massa, que é depois eu faço, né? Se tem algo para fazer, para entregar sexta-feira, porque eu vou fazer hoje na terça, eu posso fazer quarta, posso fazer quinta, posso livrar a madrugada da quinta para sexta, entregar na sexta que tá tudo certo. E vamos, vamos mais um pouco. Documentação espartana. Quando tem, é bom, né? Comentários são para amadores, né? Aquela documentação no código, né? // e tá, aquela documentação. O bom é quando tem aquelas documentações, essa função salva um usuário. Aí o nome da função é save user. Então essas são as melhores documentações possíveis. Mas dizem, né, de muitas vezes que documentação é melhor ter do que ter uma ruim do que ter nenhuma, né? Nem sempre, não sei se eu concordo com isso, mas eu vi muitos lugares, melhor ter uma documentação ruim do que nenhuma. Menos linhas é sempre melhor, né? Economia linear, você faz um código enorme numa linha. Cara, alguém já viu isso? Tipo, o cara codar ali no PHP e bota um ponto e vírgula e continua ali na mesma linha, bota um ponto e vírgula e continua, passa ele de 120 caracteres e vai embora. É muito bonito esse código, né? Para entender ele.
E a criptocodagem, né? Os caras que colocam nome de variável, nome de função, tudo meio maluco, tudo com caractere especial ou sem, sem demonstrar o que é aquilo, né? Sem um conceito para deixar o código mais legível, né? Isso também é, infelizmente, muito comum. Algum comentário até aqui? Só para complementar a Manda bala. economia linear, né, que você comentou. Uma vez eu também já trabalhei com Django, que é um framework em Python. O Django não tem a questão de ponto e vírgula, igual temos no PHP. Então, o que acontece? Cada linha, de fato, é uma linha de código. Só que o que acontece? Tem coisa que você vai fazer, por exemplo, tradução de texto. Tradução de texto, você tem que colocar uma variável que se chama translate, né? Você coloca entre parênteses e o texto está ali no texto corrido. Só que às vezes, o corrido aqui é uma redação. Então, o que acontece? Você vai traduzir um grande bloco de texto, ou você tem que ficar ele quebrando ele no seu código e fazer vários trans, um seguido do outro, ou você faz um enorme bloco de tradução que fica imenso. E eu falava assim, eu adoro o jeito que o Python, o Django traduz. Eu acho melhor até do que o PHP. Mas essa questão do código faz exatamente o que você falou. Uma linha extremamente extensa que você nunca mais... Se você precisar corrigir esse texto, você não corrige. Porque é Tem que impossível dar um de... Ctrl+C, Ctrl+V no Word e corrigir no Word da vida e voltar. Perfeito, é exatamente isso, porque se você quebrasse o trans, começa aqui, aí você bota uma concatenação de um texto para poder botar em várias linhas, ele não entende que é uma concatenação, ele já começa a dar erro em tela, porque ele acha que é como se fosse um ponto e vírgula, e aí no final, na segunda linha já não tem trans, ele já entendeu que está tudo errado no seu código. Então, Quem trabalha dessa forma também é os novos TypeScript, né? Que não tem ponto e vírgula. Perfeito. Bem Então, parecido. tem a vantagem da linguagem de ser assim, tem a vantagem do Django, do jeito que ele traduz, né, o texto, que eu acho incrível. Eu acho, como eu falei, eu acho melhor do que o PHP. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso no código que você fala, meu Deus, para quê? Aí dá uns erros que até você perceber que é só porque você pulou linha. Nossa. Eu gosto muito do jeito que o Laravel hoje em dia tá tratando tradução. A função é só um underscore. Ele manda um underscore e você já manda o parâmetro e ele já traduz, não precisa nem deixar hard codado ali. Aí você consegue deixar num conf, num JSON, aí depende do projeto. Até Creio para que isso tenha inclusive vindo do Symfony ou de um outro serviço. massa, assim, é bom. Até para vocês entenderem como que funciona, né? No PHP, normalmente, para a gente determinar a tradução, provavelmente muitos aqui já trabalharam com tradução de código, mas de texto, trabalhar com sistema multidioma mesmo, mas no PHP, como que a gente faz? A gente normalmente define um idioma padrão e depois a gente tem uma opçãozinha para selecionar. Eu quero inglês, eu quero francês, eu quero alemão e so on. Quando a gente está trabalhando no Python, eu consigo já pegar o idioma do navegador. Então, por exemplo, um francês entrando no seu site, ele já está em francês, eu não tenho um default. Default é o seu default. Entende? Então, isso é uma coisa interessante. O PHP, para fazer isso, provavelmente uma gambiarra. Ele depende do front, né? Ele depende do front fazer isso e mandar para o PHP. Porque normalmente o PHP ele não pega os seus... Esse dado no navegador ele não pega tão bem. Dá para pegar? Dá, mas dá para gambiarramento. Enquanto o Python ele já pega de forma mais nativa, mais tranquila. Então ele faz já umas diferenciações mais legais. Enquanto o PHP tem que ficar selecionando a linguagem. Quando eu fiz isso no PHP, só que aí era API, né? O front ele pegava esse dado e já mandava para a API, e a API daí era comum, né? Fazer sessão, etc. Ele por si só tem que gambiarra, gambiarra mesmo. E quebra o MVC, não tem como. Perfeito, isso, é uma gambiarra bem clara do PHP comparado ao Django, por exemplo, que eu acho que corre mais nativo, vamos dizer assim. Sim, top. Bom, mais alguns aqui para a gente comentar. Abstração ignorancial, esqueça o tratamento de erros, depois a gente cuida disso, né? Aqueles erros, aqueles warnings, para que cuidar disso, né? Quem nunca entrou num projeto e viu 1 milhão de warnings, 1 milhão de critical error e vamos embora. Criatividade diversificativa, né? Se alguém já usou uma solução, faça diferente, porque usar com a mesma solução.
Porque tem um serviço ali que você pode usar, eles fazem um novo. E em uma outra classe faz de novo, né? Isso é importante, não pode nos reusar. Simplicidade indolente, né? Se está funcionando sem isso, para que colocar? Né? Para que fazer uma tradução se você pode simplesmente fazer um if ali naquela página? Vai ficar lindo, né? Todas as páginas com um pouquinho de if, já vi. E, para finalizar, conclusão hipotética universal, técnica explicativa, né? O famoso chute. Se nada mais funcionar, usa o chute até conseguir. Ou tentativa e erro, né? Tenta, sei lá, builda, tenta, builda, tenta, builda, tenta, builda, ou vai no testezinho manual e uma hora dá certo, a hora que der certo, fala para ninguém tocar nesse código e taca o barco, toca o barco. Memória de elefante é bom também, né? Para que cambiando, para que chamado, para que gira, né? Faz o que der quando lembrar, quando alguém reclamar, você vai ali e corrige, faz o commit direto na master e taca o barco também, né? Isso é muito bom também. Isso é o duro que commit na master e falta de Kanban e ticket é mais comum do que parece em empresas grandes. Não sei, acho que não é retrasado. Trabalhei numa empresa que era difícil ter um chamado. Era o PO falando, ó, tem um bug que corrige porque tem usuário entrando no site e tá com erro. No final do mês ninguém sabia quanto que a gente tinha produzido. Opa, agora parte um pouquinho mais prática, né? Um pouquinho das técnicas do programa conectado gambiarra. Versionamento. Para que usar versionamento? Vamos usar o Zipomatic, né? Precisa guardar alguma versão? Taca no arquivo zip. Nome do projeto, data.zip, uma pasta de zip compartilhada entre a equipe, funciona sem dor de cabeça nenhuma, né? Se precisar, zip.2, zip.3, zip.4, versão final 2, versão final 3, e assim vai. Para que usar ferramenta de versionamento, SVN, Git, deixa isso para lá. Hoje parece muito mais piada, tá? 10 anos atrás, quem coda um pouquinho mais de 10 anos, cara, isso era muito, muito comum em muita equipe, principalmente web, né? Quem trabalhava com PHP, quem trabalhava com WordPress, nossa, era muito ponto .zip, sobe no FTP, descompacta o ponto .zip já ficava ali na nossa máquina. Aquele era a versão que a gente tinha final, a partir daquilo ali, aquilo que fazia a feature. Se o coleguinha usasse o mesmo arquivo que você, o diff era manual. Git diff para quê? E, gente, por favor, o Git tem tags, usem. O Git você pode botar tag ali e falar, ó, 1.0, tá lá a versão 1.0, 1.0.1, tá tudo bem. Que, meu Deus do céu, eu conheço esse cenário não tão distante, tá? Então, não precisa nem Exato. falar 10 anos atrás, eu conheço mais recente. É, eu vejo de hoje, eu já trabalhei trabalhei no passado, há pouco tempo atrás, em projeto que não usava tag e a gambiarra no Git era presente diariamente, né? Uhum. Eu conheço gente que usava o Drive para disponibilizar plugins de sistema. Então, quando o cliente queria Nossa, utilizar o plugin da empresa, tinha que usar pelo Drive. E, enfim, se o Drive não tivesse atualizado, ou se a pessoa não tivesse o link do plugin atualizado, tudo isso influenciava. Sendo que se tivesse no Git com a questão de tags, você já consegue ver a última tag disponível e baixar ela. E se tiver algum problema, ou você remove a tag, ou você bota no status na tag. Tudo tem como fazer pelo Git. Tá? Então, acho que vai muito do que o Paulo comentou sobre a questão do conhecimento da ferramenta, né? O estudar a ferramenta e não só a linguagem. A ferramenta também não só em todas as ferramentas, não só Git, Docker ou qualquer outra ferramenta que se usa. É importante conhecer pelo menos a documentação, né? Não precisa ir tão a fundo quando não é um DevOps, mas aquele básico precisa. Tem um colega aqui na sala mesmo que o ano passado ele ficou umas 3 horas, 4 horas tentando fazer diff de um commit merge tudo errado que atrapalhou com o código tudo. Eu até ajudei ele, se ele quisesse pronunciar, fica à vontade. A gente ficou lá um tempão fazendo o git commit, porque corrigindo o diff do git merge conflito, porque alguma coisa no meio alguém fez errado, até hoje a gente não sabe quem. Quer comentar também? Cara, comentar alguma outra coisa, acabou passando.
Mas é muito. Eu já vi versionamento também em Dropbox. Já viu essa? É o mesmo que do Drive. É o mesmo que do Drive, só que ali era no Só se ambiente escolher a dev. ferramenta diferente. Muito bom, muito bom. Perfeito. Continuando essa parte do Git, né, parte em debug, pô, a versão atual crashou, pega lá o zip com a versão anterior, começa tudo de novo. E não precisa nem ser zip, até o próprio Git pode acontecer com isso. Quantas vezes eu vi gente fazendo, voltando o que ele fez e refazendo tudo na mão porque não conseguiu dar um bom rebase. Né? Até eu no começo fiz isso já. Então, para que usar decoração, versionamento, revisão de código, teste, nada disso. Nada disso é necessário para fazer uma gambiarra. Essa é boa também. Quem nunca viu alguém que lida com um código como se fosse o My Precious. Tipo, para que alterar meu código? Para que refatorar meu código, né? Então, para fazer uma boa POG, não permita que ninguém altere seu código. Ninguém pode entender o seu brilhantismo nato, o seu Ctrl+C, Ctrl+V do Stack Overflow. Só você mexe no código, só você entende o seu código. Imperativo funcional, que eu comentei lá mais cedo. E tem gente na empresa há 10 anos e só ele sabe mexer naquele pedaço de código que todo mundo sabe que deve ser uma bela de uma gambiarra, mas ele está ali com um emprego garantido. Então, complemento, nunca faço pair code, nunca deixe ninguém ver seu código, nunca deixe ninguém fazer um code review no seu código, manda direto para produção e bala. Esse é o cenário perfeito da vlog. É por isso que eu comentei lá no começo que ironias e sarcasmo vai ter o tempo todo aqui. Tipo que Northern Dev, né? Seu código funciona. Cara, eu fiz uma entrevista esses dias, acho que eu não comentei contigo, Denis, que eu perguntei para pessoa se ela fazia teste unitário ou qualquer outro tipo de teste. Ela só respondeu assim, não, porque meu código funciona. Não preciso de teste, meu código funciona. Ok, Você me falou. falei, né? Não Para preciso que testar o teste. código? Pra que teste? Né? Eu faço um código tão bonito. Então é isso, cara. Se eu codei, ele funciona. Se eu testar, é porque eu não confio no meu código. Se eu não confio no meu código, eu sou um desenvolvedor fraco. É dessa máquina direto para produção, para que code review também, né? Então, nunca use teste automatizado, code review, pair coding, tudo isso entra na roda também. Cycle coding, infelizmente eu já fiz muito, né? Não sabe como fazer algum código? Abre a sua mente espiritual, acesse o nirvana do conhecimento, faça aquela pose da psicografia, deixe vagar pela espiritualidade do consciência coletiva, do seu código, seja no dado da inspiração divina, não procure entender a solução, só faça alguma gambiarra ali, manda uns ifs ali, um try catch completamente aleatório e deixa o código funcionar de alguma forma, né? If error, return true, pronto, funciona. Nunca faça cursos, nunca participe de comunidade, nunca aprenda novas tecnologias, e quando eu falo tecnologias, não falo linguagens novas, né? Tecnologias mesmo dentro do PHP. Nunca participe de coding dojo, de hackathon, isso não faz bem para um programador gambiarrista. E antes de continuar, alguém tem algum comentário a mais? Vou passar para o design pattern da gambiarra agora. Denis, você que falou pouco até agora, quer comentar mais alguma? Se deixar, eu ocupo todo o seu tempo. Eu acho que no slide anterior que você comentou do teste, eu acho que é tão importante a questão da gente testar o nosso próprio código. Quando eu digo testar o próprio código, é entender cada variável, gente. Saber, assim, por exemplo, em que momentos que ela não precisa nem continuar a execução. Entender em que momento ela fala assim, eu preciso pegar uma lista de mensagens lá no RabbitMQ, por exemplo, no Kafka, por exemplo, e e tratar essas mensagens. Primeira validação, tem mensagem lá? Não tem nenhuma. Eu já dou return falso, já dou return nulo, já faço... eu não preciso continuar o processamento, eu não preciso dar chance ao azar. Essa questão dos testes, ele é muito importante. Saber que, por exemplo, qual é o resultado que a minha função tem que retornar. Ela tem que sempre retornar um float? Então, não importa a situação, ela me retorna um float. E se der um erro no meio da execução? Que tipo de erro? É um erro de cálculo? É um erro de não ter achado um valor? Dependendo, eu ainda posso tratar e ainda retornar um float. Nada impede. Então, eu ainda posso tratar essas informações para que ele volte. Então, na verdade, é uma coisa básica, né? A gente sempre faz o caminho feliz. O caminho feliz está errado?
Não, o caminho feliz está certo, é o caminho que a gente tem que chegar na solução. Mas depois dele falar, beleza, terminei o código, o que ele pode melhorar? O que eu posso fazer para que esse Isso. código chegue num denominador positivo? Falar assim, validações que eu posso fazer e que se acontecer, eu não quero que o meu código dê um problema, não quero dar chance ao azar, eu já posso retornar ele vazio, eu já posso retornar ele dizendo que deu algum erro. E tratar isso dentro do código para que principalmente não seja o cliente final que teste. Exato. Podia ser mais um slide, né? Deixar o cliente testar. Isso é um pouco perfeito. Olha, quem nunca trabalhou numa empresa que quem testava era o cliente? Dúvida, tire a primeira pedra aqui. Sim. Talvez os programadores que entram hoje no mercado já não estão felizes e olha lá ainda. Duvida ainda. E complementando a isso, eu gosto muito da cultura do TDD, né? Do Test Driven Development, porque você primeiro testa o código, aí você faz o caminho feliz, aí você refatora até ele dar o teste dar positivo de novo. Isso ajuda muito, tipo, você faz ali o código da forma mais whatever possível para conseguir fazer o primeiro teste passar. Aí depois começa a refatorar, começa a brincar no código, cria novas classes se precisar, aumenta a quantidade de métodos e vai até o seu código funcionar e o massa é que você já tem o teste. Então, cara, você já sabe aonde você quer chegar. Sabendo onde quer chegar, o caminho é mais fácil. É isso mesmo. E principalmente, gente, o teste do desenvolvedor, que é o teste unitário, o que é o teste unitário? É o teste do método. Método. Boa, Adriano, muito obrigado. O Adriano botou na mensagem, né? Tipo, vou precisar sair, depois vejo a gravação. Muito obrigado pela participação. Valeu, Adriano. O teste unitário, que é o teste do método, ele é muito importante, que é o que eu falei. Você sabe qual é a entrada, você sabe qual é a saída. Testa isso. Se você mandar nulo, eu tenho um formulário. Primeira coisa, e se eu não preencher nada? Ele envia? Segundo, as validações que eu estou fazendo, tipo, é um e-mail. Está validando se é um e-mail? Está validando se é um telemóvel? Você está validando se é um... Então, todo esse tipo de informação, teste nunca vai ser demais. Só garantir que funciona nunca é demais. Perfeito. Vamos lá, agora essa parte que assusta, porque muitos desses códigos a gente já fez. Conceito, what the fuck, que P é essa? Sabe aquele código que você sabe que funciona, que você parece magia negra e você nunca vai entender? Nem mexe. Inclusive, as primeiras versões do Laravel eram cheias desse código. Nem é todo mundo que está isento disso, não. Então, tá aí um exemplo louco. Cara, por incrível que pareça, eu já vi isso em produção, esse tipo de código em produção. Parece ridículo, mas ele só vai retornar sei lá, um chave zero com a variável b dentro de um array. Aí a pessoa ficou com um negócio todo cheio de coisa. Eu já vi também um cara que ia somar em vez de fazer o mais, ele colocou o x mais igual a mais x, não sei o que, e no final ele só fazia um incremento. Talvez é aquela questão de vir de outra linguagem e não entender do básico da stack atual. Então, enfim, é muito comum isso, principalmente quando a gente pega de Stack Overflow, quando estava no começo, quem é da época um pouco mais antiga, que não tinha muito conteúdo, também passou muito por isso. Copy and paste pattern. Copie o máximo de código que puder, está com a na veia, baixa adaptabilidade é difícil manutenção, né? Torna o programa mais estável. Então, beleza, ninguém vai mexer, o programa fica ali mais estável por mais tempo. Se precisar de uma feature nova, reuso de código para quê? Se precisar alterar alguma coisa, entra no Stack Overflow, copia alguma coisa de lá e cola de novo ali no seu método e um abraço. Parece piada, mas existe. Existe, a gente já viu, eu já cansei de ver em equipe um desenvolvedor ou outro desse jeito. Não em todas, mas tem. Esse talvez é um dos que mais comum de todos, é o que eu mais vejo, que é o dado hard-codado, né? Um dos padrões mais usados, de fato. Não coloca dado em arquivo, em banco de dados, em arquivo.env, né? Vai ficar direto no código. É mais performático. E eu já ouvi essa desculpa, inclusive. É muito mais performático você colocar o dado direto ali no tiju, na classe, do que você colocar no banco de dados. Né? Para que vai acessar o banco de dados só para pegar aquela classe? Vai usar esse valor uma vez por dia e whatever. Pô, cache, né? Convenhamos que existem várias formas de fazer
a mesma coisa, um arquivo env, whatever. Então, e esse exemplo da conexão no banco de dados, inclusive, também é muito comum. Né? Principalmente, não só principalmente em empresas pequenas, mas eu fiz freelancer para empresa grande e a conexão com o banco de dados estava hardcodada. Era hardcodada no código, com usuário e senha. Lógico que não ia ter acesso, porque o host do banco de dados talvez era com um SSH ou com senha, mas o usuário e senha do banco de dados estava ali. Era fácil subir algum código zoado e fazer alguma caca no banco de dados. E também é muito comum, cara, sei lá, se if customer ID igual tal, faz um código só para aquele customer. Não precisa criar uma classe para ele, criar uma exceção, criar um whatever. Coloca ele no código e pronto, não só customer, né? Tem site de notícia que vai fazer vinculação de produto e tem lá, se essa notícia é sobre produto de marca tal, esse tipo de anúncio. Aí tem um monte de if, porque tem um zilhão de marcas que faz anúncio lá e acaba tendo que fazer esses ifs para vincular anúncios específicos. Muito, infelizmente, muito comum. E enum, para quê, né? Vai fazer enum para quê? Deixa ele num array dentro do código. E você tem que levar outra classe precisar também um outro array idêntico ou com poucas diferenças, também ele hardcodado do código. Isso é muito, infelizmente, é muito mais comum do que parece. Só para complementar, Manda lá. eu já trabalhei numa empresa que ela tinha o mesmo sistema para vários clientes. Em vez dela ter um único sistema que integrasse todo mundo acessasse o seu próprio, ela fazia cada um tem a sua própria instância. Então, por exemplo, a empresa X, eu criava aqui o código daqui da empresa X. A empresa Y tinha o código da empresa Y. Só que não tinha versionador. O versionador era o FileZilla, para ter ideia. O FTP, acesso direto, coisa maravilhosa que, sabe, antigamente era triste a internet, tá, gente? O que acontece? Tinha código que era só... Pode falar. Não, antigamente não, hoje em dia tem isso também de forma um pouco diferente. E o que acontece? Tinha código que só era para uma empresa específica. Então, se você não podia alterar o código da Ctrl+C, joga para FTP, por exemplo, porque isso poderia subscrever algo muito importante. Então, e não tinha git diff. Então, você tinha que decorar as alterações que você fez e passar. Se você esquecer alguma coisa, dá erro em produção, porque não tinha esse processo. E claro que isso dá problema, né? E aí você não tem não tinha nem a questão do if empresa tal. O if empresa tal estava na cabeça da pessoa que desenvolvia. Entrava uma pessoa nova, não sabia nem o que loucura, para ter ideia, gente. Então é uma coisa comum, sim. Cara, no Brasil tem uma empresa muito grande que faz isso, que ainda faz isso com restaurantes. Eu conheço um pessoal que desenvolveu lá. Eles têm um aplicativo que é cardápio de restaurante, um cardápio local. Então, cada restaurante que eles vão vender o sistema, eles copiam o código, eu não sei se tem Git, mas eles copiam o código para aquele restaurante e a partir dali é um fork novo e ele anda por conta própria, não tem uma integração. Aí ele coloca ali dentro do código a imagem e tal. Então, quem já foi no Brasil em restaurante que tem um tabletzinho na mesa que você escolhe, provavelmente pode ser fruto desse projeto maluco aí. E esse que eu trabalhei era para real estate. Imobiliárias, né? Que não está acostumado com o termo. Então, a gente está falando de bastante dinheiro. Uhum. Então, imagina, bastante dinheiro ter um sistema neste formato. Pois é. Nossa. Né? E só para falar sobre performance, toda vez que alguém fala, não toda vez, né? Mas muitas vezes que alguém fala performático, pode ter certeza que vem gambiarra. Né? É a desculpa que todo gambiarrista gosta de falar, não, assim é mais performático, né? Fazer desse jeito é mais performático. Para que fazer tantas classes? Não deixa eu pegar, já ouvi isso, não deixa eu pegar P, buscar mais uma classe, faz aqui dentro desse arquivo mesmo, para que puxar mais um arquivo? Como se realmente aquilo fizesse alguma diferença, né? Cara, síndrome do... Esqueci como pronuncia. Ostrich, que é o avestruz. A síndrome do avestruz. O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Ignora os 6.000, 7.000 erros ali e bala, né? Qualquer warning é só frescura. O warning não é fatal, então não vai influenciar no código.
De preferência tem até um supressor de código para não ser incomodado o tempo todo, de warning para não ser incomodado o tempo todo. Isso também é muito comum. Isso até hoje em projetos grandes, em sistemas grandes, tem um monte de warning ali, pacote depreciado, função do PHP vai ser depreciada na próxima versão e espera virar fatal para corrigir. Não precisa corrigir quando está ali no warning. Não sei se naming, já até comentei isso. Opa, eu vi meu retorno sem querer. Até comentei. Oi. Não, só ia fazer um comentário. Opa, manda Oi. embora. Opa, manda embora. Eu ia fazer um comentário nessa questão dos warnings ali. Eu lembro de uma empresa em que eu trabalhei antes, em que eu entrei na empresa e estava lá, quais são os primeiros passos? Desabilita o warning de erros do PHP. E aí, de repente, você abria a página e estava tudo branco. Falava, ué, por quê? Aí você habilitava, estava lá, uns 20 warnings e algum fatal. Eu falei, tá explicado por quê. E aí botava, e ambiente de desenvolvimento, a instrução era, desabilita o log de erros ali. Então tá. E é isso, né? Síndrome da avestruz, bem isso mesmo. E vai além, tem os arrobas na frente de métodos e variáveis no PHP. Ainda hoje eu vejo algum arroba perdido ali, que é arroba na frente de alguma execução, é para ignorar se tiver erro, né? Naquele ponto específico. Ainda hoje, não sei se na nova versão tem ainda o arroba, não sei se você sabe dizer. Não Mas faço ideia, não sei dizer. um projeto com legado eu sei que tem. Eu lembrei que ia comentar, você falou do FTP, Denise, eu comentei que ainda hoje tem, mas um pouco diferente. Eu fiz uma consultoria num projeto, empresa grande, que eu precisava entrar no servidor, no SSH do servidor pelo VS Code para conseguir dar manutenção no sistema e não tinha Git. Então eu dava ali a manutenção e já testava em produção se estava funcionando, porque não tinha ambiente de teste também. Então era quase igual o FTP, mas um pouco mais rápido, né? Porque não precisava upar arquivo, mas ainda assim completamente perigoso, né? Se você fizesse um bug ali no teste, um abraço. Loja de venda online, imagina o, o cagaço, né? Para não usar outra palavra, de mexer alguma coisa ali, dar ruim. Você acha ruim? Eu já trabalhei num projeto que ele... Imagina, tem o Composer, tem as bibliotecas do Composer que você instala para poder rodar o projeto e tudo mais. Ok, até então bonito. Você instala o projeto, você inicia, dá erro. Só que não dá erro no Composer. O Composer baixou tudo, porque o projeto está tudo ok. Mas dá erro no seu projeto, no jeito que você fez o código, com algumas funções que você acabou dando overload dentro das funções da biblioteca. E aqui, como que você soluciona? Você comenta a biblioteca que você mesmo importou. Olha que lindo. E aí você soluciona o problema, síndrome do avestruz total, e aí tá funcionando. Muito bom. Você falou de Composer, eu lembrei um outro também que eu acho que não coloquei aqui a respeito. Já vi código business dentro da vendor. E na documentação estava assim, puxa essa pasta para vendor. Até entender que realmente isso acontecia no projeto, acho que demorou algumas horas ali tentando entender qual que era o erro. Meu Deus. Sim, pior, cara. Cara, questão de naming é um que hoje erramos muito, é muito comum até a gente errar mesmo pequeno, mas erramos. Falta de nomes óbvios, né? Para que usar nomes óbvios? Tem gente que fala isso, eu já ouvi, juro que eu já ouvi, que é falha de segurança. Para que eu falar que aquela variável é o ID do cliente? Vai que alguém olha o nome da variável e sabe que ele é o ID do cliente. Acho que esse é o propósito. Ignorar qualquer convenção existente para nomes de código, né? Não importa qual convenção, mas usar uma convenção é interessante, né? Usar nomes que não revelem o propósito do identificador, nomes perfeitamente aceitáveis como identificadores. Teste, temp, x, i como iterador. Esses dois últimos eu acho que é comum, principalmente o i. O i até hoje a gente usa num for pequeno, em alguma coisa. Teoricamente, de acordo com a convenção de boas práticas de código, usar só uma variável chamada i não é uma boa prática. Então, por isso que eu falo que isso até a gente
15 anos de profissão acaba mandando no código sem querer, né? Porque só é iterador. Fala iterador de alguma coisa, não custa nada escrever uma variável um pouquinho maior para deixar bem claro do que ela é. Aí às vezes lá embaixo você coloca um outro i, tá puxando o i de cima e bagunça tudo também. Vou confessar que o i eu ainda sou adepto. Não sei se é coisa de pessoa velha, mas quando Não, em Iterator eu acabo utilizando o i. acho que é comum. Temp, qual linguagem usa muito temp? Acho que a Ruby on Rails usa muito temp para interação rápida, alguma coisa assim, não lembro, mas temp é muito comum também. Subiu lá para... isso aqui você falou. Você falou agora há pouco, né? Comentei de code implementation. O programa está dando problema? Comenta que resolve. É o insistimento indeterminante. Insiste que funciona. A partir desse momento, o comentário vira parte do código. Se alguém excluir aquele comentário, se alguém apagar alguma coisa do comentário, vai parar tudo, né? Então, isso infelizmente é muito comum também. E não só isso, mas é comum também a gente ver no comentário, né? Fiz uma gambiarra aqui, ou alguma coisa do tipo, to do, melhorar esse código. E tá ali aquele to do faz 10 anos. Então, parte do código ali eterna. Reinventando a roda, helper, reinvented well. Se não lembra como que usar um recurso da linguagem, faça um novo. Para que pesquisar, né? Para que olhar a documentação. O importante é que tudo no final funcione. Então, isso, infelizmente, eu já vi também, sei lá, um string replace feito do zero, cara. Enquanto isso, o próprio PHP consegue fazer string replace até usando regex. E esse também é muito importante. Shall not pass. Erro de virtual machine, erro de out of memory, erro de input, bug error, pega tudo quanto é tipo de erro que acontecer e joga num try catch e beleza. Se der um try, manda um return true, se der no catch, manda um return false e o programa vai embora para que tratar o erro, né? E isso resolveria fácil com o que você comentou, Denis, do tratar antes, né? Se variável null, return null ou return false e mata ele, não deixa a execução chegar no final para estourar um erro. E complementando o anterior ao Bulletproof Pattern, né? Garante que qualquer operação, qualquer coisa vai ser executada com sucesso. O sistema não deve apresentar erro de jeito nenhum. Então, se está ali dentro do try, return message de sucesso. Se não, return message de sucesso. Se cai no catch, return message de sucesso e sucesso vai embora. Não importa o que aconteceu no código, está ali o sucesso, mesmo que a mensagem de erro tenha depois. E também isso é muito comum, né? Retornar um 200 e a mensagem de erro é, sei lá, faltou e-mail inválido, nome inválido, CPF inválido, whatever. Muito comum só retornar 200. Ai, gente, eu conheço. Sobre esse... Pode falar, Vitor. Pode falar, Vinícius. Eu ia falar sobre esse tema até relacionado ao outro que eu comentei, né, de desligar os logs ali no mesmo sistema, inclusive, era bastante comum quando você ligava os logs, você ter erro cadastrado com sucesso, algumas coisas assim, porque ele fazia, não usava um padrão para identificar, né, se era sucesso ou se era erro, o código era tipo 0 ponto e vírgula mensagem, ou 1 ponto e vírgula mensagem, aí quebrava no ponto e vírgula, verificava o que está antes, é 0 ou é 1, e aí tinha warning, blá, 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 0, aí não é 0, então dava mensagem de erro, então tava erro cadastrado com sucesso, e ficava um negócio assim, maravilhoso quando ligava os logs, então era bem isso, assim. No caso, não era tudo sucesso, costumava ser erro quando tinha sucesso, e assim vai. Muito bom. Você ia comentar também, Denis? O que eu ia comentar é que eu já trabalhei com gateway de pagamento uma vez, que era assim, você fazia uma requisição de um pagamento, e aí na hora de receber o retorno era assim, status, 200, mensagem, erro de pagamento. Aí você falava, ué, mas deu 200, deu tudo ok, ele retornava um status que era ok, e depois ele mandava dentro da mensagem um status de mensagem de erro. Aí você ficava, pô, mas como? Me deu um erro já no status principal. Aí você tinha que ficar dentro da mensagem, você tinha que validar no texto se deu erro. Sim. Não era no código. Sabe o que é isso? Muito desenvolvedor ainda hoje confunde muito o RESTful
ele acha que ele tem que retornar 200 quando a requisição vai e volta com sucesso, mesmo com dados errados. Então ele fala assim, 200, beleza, a requisição foi. Agora os seus dados tratados é outro tipo de erro. Ele não Exatamente. trata a mesma coisa. Só que aí não me dá um status dizendo que foi erro, que foi errado. Tipo, sei lá, 302, né, que é dados inválidos, sei lá. Documentação resolveria isso fácil. E isso aqui tem a ver com o que o Vini acabou de falar, é o string Sushman. Em vez de passar vários parâmetros, utiliza uma única string, explode ali no meio e faz o tratamento das explosões. Isso ainda hoje também eu já vi muito, né? Dentro de um for each, dentro até um método, que é pior ainda, um método de receber essa string e estourar e... Sabe com que é comum no Brasil isso, cara? Com Enum? Não, Enum é... Pô, esqueci o nome. Aquele código de barra de produto, ele é dividido em 3 partes. E tem muito sistema que você tem que quebrar essas partes. Então você tem que contar 1, 2, 3 caracteres, é o tipo do produto. Mais 3 caracteres é o modelo. Mais 3 caracteres é a variação, tipo de cor ou de tamanho, whatever. Então tem muito sistema que isso vem junto, aí você quebra na quantidade de caracteres. E, inclusive, eu já fiz uma query de banco de dados, onde a chave primária era essa string parcial. Então, eu tinha que fazer uma substring da chave, desse código de barras, para poder conseguir puxar o dado de outra tabela e fazer o inner join. Então, ó, performance perfeita. Em vez de cadastrar tudo separadinho, ou então usar um ID, que também funcionaria, né? Não, coloca tudo separado. Coloca tudo dentro do mesmo linguição. E, falando em método, Black Cat na Dark Room. Precisa usar vários parâmetros do método. Um map ali, faz um único método com map, beleza. O caos em forma de design pattern. Mas funciona. Já vi também. E também temos o método Megazord. Né? Várias funções, deixa o serviço muito lento, né? Para que criar vários métodos diferentes, várias classes diferentes, para que model e controller, coloca tudo numa única função, save o user, beleza? Aquela save user vai receber todos os parâmetros necessários, vai tratar tudo ali no mesmo método, vai salvar o que precisa salvar e vai retornar true ou false ou sucesso em todos os casos com a mensagem de erro. E sucesso, funcionou, importa é funcionar, né? Esse é o método Megazord, a linha fica lá o método fica lá com 200 linhas, 300 linhas, super simples de entender e funciona. E também tem um caso um pouquinho pior, que é o Thunder Black Cat Megazord. É quando a pessoa funde o Megazord e o gato preto no quarto escuro. Faz o método daquele tamanho e passa um único parâmetro com um array mapeado. Funciona beleza, você não sabe nem o que o método está recebendo, não sabe nem o nome das variáveis que o método está recebendo, a chance de dar erro é mínima. Já viu essa também, Denis? Não? Já. Principalmente com a integração com produto, essas coisas, aí eles botam tipo um array que passa o método, um bando de quantidade de produto, tipo, se tem estoque, se tem modelo, se tem versão, se tem qualquer coisa, cor, qualquer coisa assim, aí você tem que ler o código inteiro para você entender o que você tem que passar, porque senão... E ainda às vezes não entende. E não precisa, a gente não precisa ir longe não, cara, não é nem um sistema ruim que faz isso. Eu já vi o código legado, pelo menos do WordPress, com um método nativo fazendo isso. Legado, eu digo de, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Muito, muito longe também não. Devem ter corrigido hoje, espero, mas tinha. E esse daqui, inclusive, o Laravel também tinha. Tinha um método do Laravel antigo com 200 linhas fácil. Um único método. E eles andaram arrumando bastante coisa nas novas versões. Gente, só para solucionar esse problema, usa uma classe em vez de array. A classe já tem lá todos os campos certinho, tudo que você tem que passar. A classe está definida. O array, às vezes, não tá. Então, tipo, só isso já resolve, tá? Só para quem tem dúvida. Isso já resolveria fácil. Essa é muito boa também, a Controller Confuse, né? Elimine o modo do padrão MVC e coloca tudo dentro da controller. O controller faz tudo. Padrão VCC, viu? Controller Confusion, né? Tem gente que ainda elimina o V
e manda tudo dentro da controller, inclusive o view, né? Que é o caótico controller com fios, né? E tem, e tem o No More Layers ainda, que você remove ainda absolutamente tudo, não faz nada com o framework, faz tudo diretamente na view. Então é o único arquivo, a PHP já monta a view, já puxa do banco de dados, já faz a verificação se os dados estão válidos, já salva no banco de dados, já retorna os dados de volta para o HTML. Então, beleza, faz tudo dentro da view. Para que ler, para que complicação? Fica 10. E, de novo, parece piada, mas existem projetos recentes, projetos novos, ou até projetos um pouco legados, não muito legados, mas que ainda rodam até hoje, grandes, que usam pelo menos parte dele com tudo feito na Vue, com carry feito na Vue, com conexão de banco de dados feito dentro daquele mesmo arquivo e puxando outros arquivos para montar o HTML. Isso, infelizmente, é comum. Isso quando o banco de dados não tá hardcore, né? Tipo, a pessoa cria query na mão, sendo que já existe Eloquent, já existe ORM, já existe... Sim, com carry na mão. Com carry na mão usando Symfony, que é pior ainda. Você tem o Symfony ali, mas você tem a carry na mão fazendo o PDO. E isso não é muito antigo, não. Vi bem recente isso acontecendo. Eu sei, não duvido, não. Aí, cara, isso é uma situação ainda mais caótica. Né? The base are God. No banco de dados nós confiamos. Coloca tudo dentro do banco de dados, tudo. É mais raro de ver, mas tem empresas que... Eu acho que hoje já deve ter mudado um pouco, mas, cara, eu já vi empresa que coloca o HTML no código. Tipo, ele vai, não sei, vai buildar o site do cliente, tem vários clientes, cada cliente tem um site. Aí ele vai buildar o site, ele pinga no banco de dados e vê cadê o código da home, cadê o código do footer, cadê? Aí ele vai buildando o código de acordo com o que está no banco de dados e nem usa cache. Aí o banco de dados fica hiper lento, ninguém sabe por quê. Imagem é um pouco mais difícil no MySQL, o PHP não costuma colocar imagem dentro de banco de dados, mas quem já trabalhou com Oracle ou com outros bancos mais, tipo o do Microsoft mesmo, é muito comum você salvar o blob da imagem dentro da coluna do banco de dados. Então você faz um select e vem uma imagem ali de 10 MB, 20 MB, 50 MB junto com a sua carry. Lindo também. E também ainda do Oracle, mais que ele tinha muita trigger e function dentro do banco de dados, e já vi muita gente criando functions dentro do banco de dados com lógica de negócio e fazendo alguma query utilizando essa function de alguma forma. Então, além de ter no PHP, tinha alguma coisa ali no MySQL não documentada, não salva em versionamento, só estava no MySQL. Se perdesse aquilo lá, sua lógica de banco de dados, sua lógica de negócio ia para o ralo também. Vamos para algumas conclusões completamente irrelevantes. POG é uma arte extremamente dominada por poucos, né? Poucos conseguem fazer uma POG no código. Quanto mais experiente, menos programador. Quanto mais conhecimento, melhor a capacidade de criar uma gambiarra. Quanto mais disciplinado, menor a atração sobre as POGs. Então, bato na tecla de novo, né? A gente consegue eliminar cada vez mais a nossa gambiarra, e a gente vai fazer gambiarra amanhã, a gente vai olhar o código nosso de ontem e vai ter uma gambiarra, isso é comum, mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se preocupa com boas práticas, quanto mais a gente lê a documentação, não precisa nem estudar a fundo, lê a documentação do próprio PHP, você já vai aprender muita coisa, já vai conhecer novos patterns que, cara, você fala assim, assim fica muito mais fácil, assim fica muito mais legível. Um exemplo bobo também, cara, abreviação de palavras dentro de nome de variáveis. A palavra é muito grande, abrevia pela metade. Aí passou 6 meses, você não sabe o que a palavra significa, porque tem outras 15 palavras que pode ser aquilo ali. Então, são exemplos pequenos que a gente pode ir melhorando com o tempo. Resumão, um atalho que se transforma num labirinto, a solução temporária que se torna uma armadilha permanente. Você pode ver um código 10 anos atrás que ninguém consegue mexer porque é uma bela de uma gambiarra. É reflexo da pressa que compromete a qualidade. A prova é que o caminho mais curto no desenvolvimento de software nem sempre é o melhor caminho. Deixa a ideia ali, a solução rápida de hoje pode se tornar um problema complexo de amanhã.
E volto a perguntar, qual que é o verdadeiro custo da gambiarra no código? Depois de tudo isso, qual que é o custo real ali da gambiarra no código? A gente consegue, em uma única palavra, conseguir talvez mensurar qual que é esse custo? Tempo, né? É alto. É alto. É alto. Então, um código com gambiarra, você não consegue refatorar e resolver e resumir em um dia. E, às vezes, uma task simples te faz custar um dia, 2 dias para conseguir fazer. Uma CRUD completamente gambiarrada para você colocar um parâmetro mais na CRUD, é um parto, né? Então, esse é o verdadeiro custo. Compensa fazer aquela gambiarra? Cara, às vezes até precisa. Eu entendo que existem business que precisa ir para o ar urgente, estão perto de venda, que precisa fazer alguma coisa urgente, senão pode dar problema real financeiro, mas acho que a gambiarra não pode se tornar permanente no código. Fez, subiu no ar, faz igual o processo do TDD. Amanhã você entra, refatora, cria o teste unitário e faz aquela gambiarra ficar pelo menos aceitável dentro dos padrões de código. Eu acho que nesse cenário até daria para dar um ok na gambiarra, né? Que também existem gambiarras bem feitas que você consegue mandar para produção e depois refatorar sem maiores problemas, né? Tem algumas que nem a pessoa que criou depois consegue entender o que aconteceu ali. Aquela frase famosa, né? Tipo, quando criou, eu e Deus sabíamos, né? Hoje só Deus sabe. E olha lá, às vezes nem ele. E lógico que eu já comentei, mas quando que a gambiarra começa? Quando que ela de fato começa a existir dentro de um projeto? Às vezes a gente tá num projeto, o produto está bem feito, está bacana, e o que eu vou falar é real, eu presenciei um exemplo desse. O projeto estava bacana, estava tudo dentro dos padrões, estava bonito, aí corta a cena, passa um mês, o projeto tem tanta gambiarra que ele quase se torna inviável. A gente não consegue fazer uma atualização de versão de Laravel, uma atualização de PHP. Quando que esse turning da gambiarra começa? Pode falar. Eu diria que é bem no começo, quando você já tem requisitos mal definidos, você já começa a fazer o sistema pensando numa solução, numa maneira, e os requisitos eles mudam de forma drástica, que poderia mudar a sua arquitetura do projeto. A gambiarra pode começar antes do código. Também é verdade. Né? Totalmente verdade. Nesse meu exemplo, eu ia dizer. Cara, esse exemplo específico, a empresa ela tinha, sei lá, 100 clientes, era uma quantidade ok de clientes, tinha mais desenvolvedor que cliente na época até. Ela estava com 120 desenvolvedores sem clientes, estava investindo alto no sistema. Aí, de repente, deu um boom, pandemia, whatever, tá com 1.000 clientes. Cara, aí começa também a pressa, aquela feature que o vendedor vendeu não tem ele pronto ainda. Você começa a fazer tudo rápido porque o CEO da empresa veio e falou assim, cara, eu vendi essa feature para 10 clientes, você precisa fazer isso para semana que vem. E é real isso. Eu presenciei um time que. Eu não estava nesse time, eu estava no time do lado, mas eu presenciei o time se lascando, trabalhando de madrugada, base de cafeína pura, Monster e fazendo essa feature funcionar. Então é pressão. Resumindo o que eu disse, o que o Denis disse, acho que basicamente a pressão começa a fazer a gambiarra ali no código. Isso quando não é uma bela de uma preguiça do próprio desenvolvedor, né? Isso que também pode acontecer. A gente pode estar com preguiça, falo geral, porque não estou isento disso, mas eu posso estar com preguiça e acabar fazendo um belo de um código porco ocasionalmente também. Não só preguiça, né? A gente tem dias ruins também. É verdade. Alguém Verdade. pode ter acontecido, alguma coisa pode ter acontecido, e faz a gente também ter um pensamento um pouco mais devagar. Sim, exato, verdade. E uma brincadeira, todo mundo conhece um gambiarrista, né? Todo mundo tem um colega gambiarrista, todo mundo tem alguém no time que gosta de fazer uma gambiarra, ou já teve em algum momento. E quem não conhece esse amigo que é gambiarrista, tem uma péssima notícia, esse gambiarrista pode ser você. Não tem, né? Não conheço ninguém, o gambiarrista sou eu, então. Então, infelizmente comum em todos os times, ou pelo menos na empresa, quando é um time pequeno, tem cara muito gambiarra. Algum comentário antes de continuar? Queria um último assunto? Pessoal ali que tá quietinho, Vini, quem mais tá ali? Não vejo mais os nomes.
Yuri não tinha visto entrar. E aí, Yuri, tudo bem? O Jonathan, vocês querem comentar alguma coisa? Pode comentar pelo chat se quiser, senão eu vou prosseguir. Cara, só Tô pra gente dando pensar. risada aqui dos relatos, só tá engraçado, porque muitas das coisas realmente a gente vai se acusando ou vai apontando erro pro colega, né? Sim. É real demais. Cara, já aconteceu comigo, de olhar no código e falar assim, nossa, que lixo, quem fez essa porcaria? Aí vai ver no GitLog, nossa, no código meu é de um ano atrás. Nem precisa ir longe. Eu vi esse caso hoje. Não sei se você estava na sala ali, a gente viu. Eu não sei se você estava, mas hoje eu vi a pessoa comentando exatamente isso. A pessoa fez um teste de um método, e aí hoje ele estava vendo, ele falou: Nossa, mas esse teste nem faz sentido. Quem foi que fez isso? Aí foi ver ele mesmo que tinha escrito o código. É raro, mas acontece muito. Boa. E para finalizar, eu vou só fazer algumas pequenas reflexões. A gente já falou de muitas dessas coisas durante, mas é bom comentar o impacto da gambiarra no código. Qual que é o impacto, né? Quais são os impactos da gambiarra no código? Desempenho, né? Por que desempenho, né? A gente falou tanto da desculpa da POG ser performance, mas só que não, né? Cara, às vezes a gente faz como o exemplo lá da Carry não usando o Eloquent, não usando o ORM. Você vai fazer uma nova conexão do banco de dados, você vai fazer uma nova query, às vezes você consegue, às vezes você acaba fazendo uma query e embaixo para pegar um valor, embaixo outra query, então você podia fazer o new join e não está fazendo. Então a gambiarra pode impactar muito no desempenho e isso é muito comum. Infelizmente isso é realmente muito comum. Manutenção do código, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de gambiarra é manutenção. Pô, para dar uma manutenção num código mal feito, putz, é um parto, né? Ou você, muitas vezes compensa mais refatorar do que você fazer aquela feature ou fazer aquele fix que a task está pedindo. Duplicidade no código também é muito comum, né? Não tem aquela classe, não tem aquele método, não tem a cultura de reaproveitamento de código, em outro lugar você não consegue nem chamar, sabe que tem alguma coisa similar, acaba só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V literal do que está ali na outra classe, né? Não consegue reaproveitar código. Aí você vai alterar em um lugar, tem que alterar em outro, é aquela coisa que todo mundo acaba falando hoje em dia. Atualização de versão, update de versão, de PHP, de Laravel, de qualquer coisa, cara, é difícil. É difícil quando você faz uma gambiarra e vai fazer um update, aí você usa um pack que já está legado, que não está funcionando, ou você suprimiu aquele warning é bem falando que aquele pedaço de código vai ser depreciado, e o update se torna caótico de forma desnecessária. E escalabilidade, é claro. Se você não tem um desempenho bom, se você faz 2 carries, 3 carries, em vez de fazer uma, não usa um cache, não usa algumas coisas necessárias para o código ter uma certa performance, a escalabilidade daquele código vai ficar impossível. Você não vai conseguir subir de 100 clientes para 1000 clientes sem subir muito o custo da máquina, né? Então, fica quase inviável você escalar um código completamente feito a POG. E também tem os impactos no time, né? Qual que é o impacto no time? Acho que a gente pensa só no código, na parte técnica e na parte pessoal. O que o time sofre com essas gambiarras, com essa programação? Baixa motivação e frustração, né? Acho que é o primeiro ponto que eu pude pensar. Tipo, pô, você vai pegar um ticket, entra num código, ele é completamente desestruturado, tá tudo dentro da controller, você tem que ler uma controller de 300 linhas para conseguir fazer uma coisa que poderia ser em uma linha em meia hora. Você fica, putz, tem que ler um código inteiro para fazer uma coisa pequena. Realmente dá uma frustração. Dá uma frustração muito, muito grande, né? Aí você acaba se mostrando até ineficiente pro PO que não entende que aquilo ali foi anteriormente feito nas coxas. Junto a isso, a desaceleração da entrega, tanto você quanto o time inteiro não consegue entregar tantas tasks quanto poderia entregar se tudo estivesse bem amarradinho, e nem falo de código perfeito às vezes não existe, mas minimamente dentro das arquiteturas, dentro do código limpo, etc. Cara, aumento de tempo de onboarding, isso é muito, muito perigoso, cara. Alguém entrar num time e ter um onboarding maçante, estressante, não documentado, isso dá a chance de turnover, a chance de entrar um cara no time e ficar
um mês, 3 meses e cair fora porque ele está estressante demais, ele está entendendo bolhufas porque o código tá bizarro e está mal estruturado, é muito grande. Então, e esse aumenta o tempo do onboarding, além de tudo, é caro para a empresa, porque se o cara está fazendo onboarding, a empresa está pagando para ele estudar, de certa forma, né? Então, acaba se tornando, além de tudo, caro. E estressante para o próprio time, né? Se o cara tem que ir do seu lado o tempo todo, o falar, aí, o que esse negócio aqui faz? Porque não tem nome esse método. Aí a pessoa vai lá, explica, etc. Problema na comunicação. Imagina você olhar um método que está ali há 3 anos, 5 anos, chega no colega e fala, o que esse cara faz aqui? Aí o cara fala assim, pô, não sei. Vamos lá perguntar pro tech lead, cara, o que esse aqui faz? Não sei, estava assim quando eu cheguei, nunca entendi isso daí. Então acaba tendo realmente um problema na comunicação. E não só isso, se não tem um padrão no projeto, vai querer seguir um determinado padrão, dev B vai querer seguir outro determinado padrão. E aí, qual dos dois padrões vamos usar? Já que tem os dois dentro do código. Então, falha na comunicação até nesse nível, nesse ponto. E lógico, né, aumento de bug, problema de qualidade é grande, né? Se está já num certo nível de gambiarra, a chance de eu como desenvolvedor, criar um bug dentro daquele código é muito maior. E a culpa acaba vindo para mim. Aí eu vou falar que a culpa é do coleguinha que fez o código, o coleguinha que fez o código, eu vou falar que a culpa é da pessoa que criou a arquitetura do projeto, e vai. E na carreira do cara que faz programação, que faz gambiarra o tempo todo? Quais seriam os impactos? Denis, tá doido pra falar um pouquinho? E eu pensando aqui, na carreira nada, o cara vai falar que trabalhou nas grandes empresas, nos grandes projetos e vai conseguir outro cliente, mas sim. Pior que cara, não vou falar o nome, mas tenho 4 amigos que trabalham numa das maiores entregas de comida por aplicativo, não precisa falar, mas ali no Brasil que eles falam que cada gambiarra ali, que pelo amor de Deus, mas pelo menos no currículo tá lá, né? O currículo tá lá, a pessoa trabalhou em grandes projetos ali, quando você vê o currículo, você fala, pô, a pessoa perfeita. Mas tem, cara, tem, pior que tem. O próprio cara acaba se acostumando a fazer gambiarra e eu gosto de falar que é igual você andar em carro ruim. Você está ali acostumado com um carro automático, um volante hidráulico e tudo mais. Você anda, beleza, naquele carro. Aí você vai para um Fiat 147, tudo duro, ou um Fusca, tudo duro, fica ali no Fusca 6 meses. A hora que você voltar para o carro bom, você não vai estar mais sabendo dirigir. Você não consegue dirigir como antes. Você vai ter um tempo ali para você se acostumar a dirigir bem. Então, quando você está num projeto, quando você está acostumado, não só no projeto, você pode criar cultura também no time, né? Quando você está acostumado só a entregar gambiarra, só porque o código já tem gambiarra, você acaba se acostumando e para voltar esse costume é difícil. É difícil. A reputação da pessoa pode ficar também manchada, pelo menos dentro da equipe, junto com o PO, o Tech Lead, ou até os próprios colegas. Então, se o cara quer uma ascensão de carreira, ele não vai conseguir chegar no PO e falar assim, eu queria um aumento, eu queria uma reputação, até o gestor, né? Depende da empresa, tem níveis diferentes de hierarquia para pedir aumento, não vai, porque ele tem uma certa reputação de só criar bug. Se ele cria algo que daqui 2 semanas vai falhar, vai ter que alguém corrigir. Isso é complicado. Eficiência, óbvio, né? Ele vai entregar algumas coisas rápido, mas depois acabou a eficiência ali, né? Depois vai ter que ficar um tempão refatorando o próprio código e arrumando bug no próprio código. O trabalho em equipe também fica muito comprometido, né? O cara que não consegue trabalhar em equipe. Lembra lá do não pode ver meu código? É comum a pessoa que faz gambiarra saber que está fazendo gambiarra, né? E é comum também ele falar, não, se olhar o código, não, tá funcionando. Dá um blind approve aí no review e vamos embora. Então é difícil para essa pessoa conseguir trabalhar bem em equipe, porque não existe um par coding, e não existe uma vontade de crescer. Isso também pode ser por vários motivos, nem só preguiça, pode ser falta de motivação, pode ser falta de estudo, whatever. E lógico que isso não vai dar satisfação no trabalho, né? Não vai estar fazendo um código bom. Muitas vezes a pessoa sabe que não está fazendo um código bom. Recentemente passei por essa experiência de conversar com um dev e falar assim, cara, seu desempenho está baixo, você só faz código ruim, não está ok. Ele falou assim, estou ciente, só não consigo melhorar. Então, a pessoa sabe, é comum a pessoa saber que ela não está fazendo uma boa entrega, né? E às vezes uma lida na documentação já resolve metade
do problema. Uma lida na documentação do projeto, na documentação da ferramenta, do framework, do próprio PHP. E acho que para finalizar, não sei se tem muito mais do que esse, como prevenir algumas gambiarras. Deixa eu ver. Tá acabando, gente. Como prevenir algumas gambiarras. Eu falei algumas, mas vamos lá. Boas práticas de código. É muito fácil você pegar um PSR 12 e dar uma lida no manual do PSR 12, e se você estiver usando PSR 12 no PHP, e falar como é que eu vou fechar esse if, onde que eu coloco esse if, como que eu crio essa variável, como que funciona tal pattern, como que isso está no PHP 8, vamos fazer diferente do PHP 7, e, seguir essas boas práticas, né? Escrever testes unitários, principalmente para o ambiente de desenvolvimento também é muito importante. Fazer o TDD é legal também. Fazer o teste, mesmo que não seja o TDD, seja o teste depois do código. Você tem o código, você escreve o código, depois você testa. Testa o código e vê se ele tá ok. Fico curioso agora dentro do que é. O teste depois do código TDD. Não, tem o TDD e tem o DTT, né? DDT. Que é o mais comum, infelizmente, né? A pessoa faz o teste, faz o código e depois testa se o código está certo. Acaba tendo Inclusive, é por isso que muita gente acha que teste unitário dá mais trabalho. Tá? Muita gente fala, quase todo mundo fala assim, não gosto de fazer teste unitário porque dá muito trabalho, eu perco tempo, porque não faz o TDD. O TDD você acaba economizando tempo quando você acostuma a fazer, né? Que você escreve o teste e você já sabe o que vai ter que acontecer no código. Então, isso é bom. Para você entender onde você... E, cara, você escreve teste, você pega tanto errozinho bobo que você nunca vai conseguir testar na mão, que é incrível. Perdão. Técnica de refatoração faz parte do TDD, faz parte do dia a dia. É um método simples, é alguma coisa simples. Rola fazer uma refatoração, rola conversar com um time, conversar com o PO, falar assim, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui podia estar melhor. Isso eu posso fazer de forma mais performática e de forma mais legível do código. Por que não? Bora refatorar esse pedaço, né? Um código legado não precisa ficar legado para sempre. A gente pode deixar ele mais atual, pedaço por pedaço, e toda vez que a gente passar em um pedaço do código, a gente dá uma melhorada. Suave, não precisa fazer tudo do zero para ter um código sempre razoavelmente legível. E aproveitar os code reviews é muito bom. Tem colegas que fazem code reviews que são maravilhosos e a pessoa não está olhando o que você está, ele está de fora. Então ele consegue ver, ele não está viciado, né, que a gente fala isso. Ele consegue ver pedaços do seu código que você, ele que está viciado, acaba não vendo. Tipo, pô, faz desse jeito fica melhor, ou você deixou um hardcoded aqui, ou você deixou um command log aqui, remove esse negócio. Então, aproveitar os code reviews. A gente acaba aprendendo muito no code review. Eu fiquei muito tempo codando sozinho e faz falta. Faz falta alguém olhar para o seu código e falar assim, cara, tá um lixo seu código, faz de novo. Adoro quando alguém fala assim, que você aprende coisa pra caraca. Tanto você receber esse feedback quando você dá. Porque quando você analisa o código dos outros, você também aprende para o seu lado. Não necessariamente é um erro, simplesmente uma outra maneira de se fazer a mesma coisa. E muita gente ainda vê o code review como uma coisa até negativa, né? Tipo, pô, o cara falou para fazer desse jeito, pô, tá falando mal do meu código. E às vezes não, às vezes é só uma pergunta tipo, oh, você pensou em fazer dessa forma? Por que não? Às vezes surge até uma discussão saudável ali, não, essa forma é melhor por X, essa forma é melhor por outro motivo. E cara, estudar sempre. Estudar sempre, ler documentação sempre, não ter preguiça de ler documentação. É importante, precisa, e não só documentação, muitas coisas do Laravel, antes do Laravel ter uma documentação um pouquinho melhor, eu aprendi lendo o código do Laravel, tipo, pô, o que esse método faz? E tem o próprio código do PHP, se você for procurar o que um método PHP faz, você consegue ler o código, mesmo que se você for ainda mais fundo, você vai ler o código em C, então você vai saber que aquele método tem um loop dentro. Então, se você fizer um outro loop dentro, você vai estar fazendo um loop dentro de um loop, deixando seu código extremamente pouco performático. Então, ler documentação, ler código é uma boa para aprender a usar a ferramenta e evitar gambiarra. É isso, gente. Vamos criar novos gambiarras? Gente, é isso que eu tinha que passar. Era isso, foi... Lógico, quase todo
a webinar foi uma grande brincadeira, mas no fundo é uma forma da gente pensar onde que a gente pode melhorar no código, onde a gente pode melhorar para os colegas e como podemos dar mais valor para a empresa e para o time que a gente trabalha. Isso aí, guys. Quer comentar mais alguma coisa, Vini e Denis? Acho que temos mais 3 minutinhos. Show. Ninguém, gente. Então, pelo menos agradecer a participação, porque eu achei que pelo menos o assunto foi bem interessante, foi bem bacana comentar sobre processos, problemas que a gente realmente encontra, acho que todo mundo encontra, principalmente a gente discutir como, né, não fazer isso de novo, ou como a gente pode melhorar, eu acho que isso é o principal foco. Eu acho que foi uma participação bem importante, né? Todos nós sempre comentarmos, não só em PR, mas a gente pode conversar no dia a dia, falar assim, o que você acha dessa solução aqui? Eu estou pensando em fazer dessa forma, mas o que você acha? Ah, não, pode fazer dessa outra forma também. Nossa, não tinha pensado nisso, essa outra forma pode ser melhor ou pior, mas ela pode ser mais uma maneira de se fazer a mesma coisa, a gente avalia, isso aqui, se eu for aqui, eu vou ter esse problema, ou não, realmente, se eu for aqui, eu vou evitar esse outro problema que eu iria enfrentar na minha solução. Então, acho que o conversar sobre o assunto, conversar sobre maneiras de solucionar o código, e como você mesmo falou, todo mundo está suscetível a isso, eu acho que é o principal, né? Então, eu acho que é um assunto bem relevante para a gente estar sempre discutindo. Cara, a gente não tá livre de PO maluco chegando e falando assim, ó, faz aqui para amanhã. Aí você tem que fazer de qualquer jeito. Não tá livre disso. Perfeito. Perfeito, gente. Galera, obrigado pela participação. Espero que todos tenham gostado. Existe a possibilidade da gente fazer uma foto